Nesse vídeo eu vou estar falando rapidinho sobre o diabetes mellitus, vou fazer um resumão, onde a minha referência foram as informações que foram passadas dentro de sala de aula, não foi com base no Medicurso, esse videozinho aqui também, como eu já falei lá no vídeo no resumão que eu fiz de hipertensão arterial, são vídeos que eu estou fazendo porque eu tenho uma provinha amanhã sobre diabetes, hipertensão, dislipidemia e tabagismo, então eu quero estudar junto com vocês, tá? São informações que vão me ajudar e eu quero passar para vocês aí que estão assistindo, querem saber um pouquinho melhor como que é a abordagem, como que é a classificação desses pacientes. Então, vamos lá, vou dividir com vocês também. Então, vamos lá, pessoal, vamos começar falando sobre o diabetes tipo 2. Em relação ao diagnóstico do pré-diabetes, o indivíduo vai ser considerado pré-diabético ou portador de um risco aumentado para o desenvolvimento do diabetes mellitus tipo 2, quando ele apresentar uma glicemia de jejum entre 100 a 125 mg por decilitro, ou nas situações em que ele vai apresentar uma glicemia de 140 a 199 mg por decilitro 2 horas após 75 gramas de destrozol, ou nas situações em que ele vai apresentar uma hemoglobina glicada entre 5,7% a 6,4%. Tá bom? Qualquer um desses parâmetros fecha diagnóstico para o pré-diabetes ou define um risco aumentado para o diabetes nesses indivíduos que os apresentar. Além da necessidade de se estabelecer uma modificação do estilo de vida para esses indivíduos pré-diabéticos, a gente tem que entrar também com a metformina para que haja aí o controle glicêmico desses pacientes. Tá? Então, a reavaliação, a princípio, a gente vai fazer após um mês, depois a cada 3 meses, até que a gente consiga estabelecer um adequado controle da glicemia desse paciente. Em relação aos critérios diagnósticos para o diabetes, pessoal, qualquer indivíduo que vai apresentar uma hemoglobina glicada maior ou igual a 6,5%, aqueles indivíduos que vão apresentar 2 horas após 75 gramas de destrozol, uma glicemia maior ou igual a 200 mg por decilitro, indivíduos que vão apresentar uma glicemia de jejum maior ou igual a 126 mg por decilitro, ou aqueles indivíduos que vão apresentar uma glicemia casual maior ou igual a 200 mg por decilitro também. Então, qualquer um desses parâmetros fecha diagnóstico para o diabetes. A resposta do paciente ao tratamento desses pacientes diabéticos, a resposta deles devem ser avaliadas mensalmente até que nós consigamos aí adquirir o controle glicêmico, tá bom? Em relação às metas laboratoriais para o diabetes mellitus tipo 2, pessoal, a hemoglobina glicada deve estar em torno de 7% em indivíduos adultos, entre 7,5% e 8,5% em indivíduos idosos, dependendo do estado de saúde, tá bom? Em relação à glicemia de jejum, ela tem que estar inferior a 100 mg por decilitro, a glicemia pré-prandial inferior a 100 mg por decilitro e a glicemia pós-prandial tem que estar inferior a 160 mg por decilitro. Em relação aos níveis que são toleráveis, pessoal, a glicemia de jejum inferior a 130 mg por decilitro, pré-prandial também inferior a 130 e a pós-prandial inferior a 180 mg por decilitro. São aí níveis de glicemia que, embora não seja o ideal, são toleráveis. Agora eu vou dar uma lidinha aqui para vocês no algoritmo para o tratamento do diabetes mellitus tipo 2, tá? Como que a gente vai tratar aí, dependendo de cada caso. Então, a conduta inicial naqueles pacientes que têm manifestações leves e uma hemoglobina glicosilada inferior a 7,5%, se ele tiver com uma glicemia inferior a 200 mg por decilitro, sintomas leves ou ausentes, e a ausência de outras doenças agudas concomitantes, a gente vai entrar, claro, com a modificação do estilo de vida, associado a uma metformina em monoterapia, tá bom? Agora, aqueles pacientes que vão ter manifestações moderadas associadas a uma hemoglobina glicosilada maior do que 7,5% e inferior a 9%, se a glicemia dele estiver entre 200 e 299 mg por decilitro, associada à ausência de critérios para manifestação grave, além da modificação do estilo de vida, a gente vai entrar com uma metformina em terapia combinada com o segundo agente antidiabético, tá bom? Manifestações severas associadas a uma hemoglobina glicosilada superior a 9%. Se a glicemia dele tiver maior do que 300 mg por decilitro, ou perda significante de peso,
ou se ele estiver com sintomas graves e significantes, além da modificação do estilo de vida, a gente vai entrar com uma insulinoterapia parcial ou intensiva, conforme o caso, tá bom? Agora, naqueles indivíduos que vão apresentar uma glicemia maior do que 300 mg por decilitro, nas seguintes condições, né, que seria uma cetoacidose diabética em estado hiperosmolar ou doença grave intercorrente ou comorbidade, a gente vai hospitalizar, tá bom? Em relação ao retorno, esses pacientes deverão retornar após um mês e a gente vai ajustar o tratamento nos casos em que a gente não tiver conseguido alcançar as metas, tá? Que são uma glicemia de jejum e pré-prandial inferior a 100 mg por decilitro, a glicemia 2 horas após o 75 gramas de destrozol inferior a 160 mg por decilitro e uma redução parcial e proporcional dos níveis da hemoglobina glicada. Se a gente não tiver conseguido alcançar esses parâmetros, a gente vai ter que fazer um ajuste do tratamento desses pacientes. Tá? Agora, naqueles pacientes que tiveram a princípio, né, uma hemoglobina glicosilada inferior a 7,5% e com manifestações leves, eles poderão retornar somente após 3 meses. Okay? Vamos falar um pouquinho agora sobre as opções farmacológicas para o tratamento do diabetes mellitus. Né? Então, a gente tem a carbose, que ela retarda a absorção intestinal da glicose. Ela tem um baixo potencial de redução da hemoglobina glicosilada, ela reduz cerca de 0,5% a 0,8%, tá? Está associada à intolerância gastrointestinal e a eficácia dela está associada ao uso pré-prandial para uma redução da glicemia pós-prandial, tá bom? A gente tem também a metformina, né, que ela combate a resistência à insulina, reduzindo primariamente a produção hepática de glicose. Tá? Ela tem um alto potencial de redução da hemoglobina glicosilada, ela consegue reduzir cerca de 1 a 2%, está associada também a uma intolerância gastrointestinal, ela não causa hipoglicemia e pode promover uma discreta perda de peso. Tá bom? Ela está contraindicada, pessoal, para aqueles pacientes que têm uma disfunção renal, hepática, pulmonar ou cardíaca, bem como naqueles pacientes que estão no pré ou no pós-operatório e pacientes submetidos a exames de imagem com contraste. Nós temos também aí as sulfonilureias, né, que são as principais, a clorpropamida, a gliclazida, glibenclamida e a glimepirida. Tá? Elas estimulam a produção endógena de insulina pelas células beta-pancreáticas, com uma duração de ação média a prolongada, tá? Tem uma duração aí de 8 a 24 horas. Elas são úteis para o controle da glicemia de jejum e da glicemia de 24 horas. Ela tem um alto potencial de redução da hemoglobina glicosilada, cerca de 1 a 2%, tá? E elas podem causar hipoglicemia. A clorpropamida e a glibenclamida apresentam maior risco de hipoglicemia. Nós temos também as glinidas, né, que são a repaglinida e a nateglinida. Elas também estimulam a produção de insulina pelas células beta do pâncreas, com uma duração rápida de ação, tá? Cerca de 1 a 3 horas. Elas são úteis para o controle da hiperglicemia pós-prandial, ela tem um potencial intermediário de redução da hemoglobina glicosilada, ela consegue reduzir cerca de 0,5% a 1%, tá? E elas podem promover um aumento de peso, uma hipoglicemia e redução do condicionamento isquêmico. E lembrar aí, pessoal, que a rapaglinida ela é mais potente do que a nateglinida. Nós temos também aí os incretinomiméticos, né, que são os inibidores da DPP-4 e os agonistas do receptor de GLP-1. Depois eu vou colocar o nome de cada uma das classes aí para vocês. E essa é uma classe terapêutica, pessoal, cujo mecanismo inclui o estímulo das células beta de forma dependente da glicemia para aumentar a síntese de insulina e também o efeito redutor sobre a ação das células alfa do pâncreas, tá? Reduzindo a produção de glucagon, ambas as ações de forma dependente da glicemia. Muito importante. Então, elas têm um potencial médio de redução da hemoglobina glicosilada, cerca de 0,5% a 0,8%, dependendo do valor basal, né, da hemoglobina glicosilada. Elas não causam hipoglicemia, estão relacionadas à intolerância gastrointestinal, à perda de peso, e o retardo no esvaziamento gástrico foi observado principalmente com os agonistas do receptor de GLP-1 de curta ação. Tá? Os inibidores da DPP-4 são para o uso oral e os agonistas do receptor de GLP-1 são injetáveis. Pessoal, nos casos de intolerância à metformina
Outras opções que a gente pode estar utilizando aí para monoterapia inicial são as gliptinas ou o análogo do GLP-1. Sobre a insulinoterapia, pessoal, primeiro a gente vai tentar tratar esse diabetes tipo 2, né, com uma modificação do estilo de vida, no caso em que isso for cabível, né, se a modificação do estilo de vida não for suficiente, a gente vai entrar com um agente oral. Se um agente oral não for suficiente, a gente entra com 2 agentes. Se não for suficiente, a gente entra com 3 agentes. Lembrando que, dependendo da condição clínica do paciente, em qualquer momento pode ser necessário entrar com uma insulinoterapia. Tá? E as principais condições associadas à necessidade de se entrar com a insulinoterapia são um emagrecimento rápido e inexplicado, hiperglicemia grave associada a uma cetonemia ou cetonúria, uma doença renal ou hepática em gestantes, em caso de infecção, de cirurgia ou pacientes que estejam aí num pós-infarto agudo do miocárdio. Pessoal, uma forma que a gente tem aí de iniciar a insulinoterapia para esses pacientes portadores do diabetes mellitus 2 é iniciar com uma insulina basal antes de dormir, tá? A dose inicial, isso associado à medicação oral, tá, pessoal? A gente inicia assim, mantendo a medicação oral e entrando com uma insulina basal antes de dormir. A dose indicada deve ser de 10 a 15 unidades, de 10 a 15 unidades por dia, ou em pacientes obesos de 0,2 unidades por quilo por dia. Tá? E o reajuste dessa dose ele deve ser feito preferencialmente pelo paciente. Ele vai reajustar de 2 ou 4 unidades a cada 3 dias, 2 unidades se ele estiver mantendo uma glicemia capilar de jejum maior do que 130 e de 4 unidades quando ele estiver mantendo essa glicemia capilar de jejum maior do que 180 mg por decilitro. Então, ele vai estar fazendo esse reajuste a cada 3 dias, até que a gente atinja ali, até que esse paciente consiga atingir a glicemia-alvo, né, que é uma glicemia inferior a 110 a 120 mg por decilitro em jejum, desde que esse paciente não esteja tendo hipoglicemia. Pessoal, se a medida da insulina estiver elevada no momento do almoço, a gente pode estar acrescentando uma insulina de ação rápida ou a NPH no café da manhã. Se esse paciente apresentar uma medida elevada da glicemia no momento da janta, a gente pode estar acrescentando uma insulina NPH no café da manhã ou no momento do almoço, ou a gente pode acrescentar uma insulina de ação rápida no momento do almoço. Tá? E por fim, se esse paciente estiver apresentando uma glicemia elevada ao deitar, a gente pode estar acrescentando uma insulina de ação rápida no momento do jantar. Pessoal, caso a hemoglobina glicosilada permaneça elevada após 3 meses do tratamento, fica recomendado aí a medição, né, da glicemia capilar antes das principais refeições, tá? E se essas permanecerem elevadas, a gente pode ser necessário a gente fazer aí uma outra aplicação com insulina. Vou colocar aí para vocês uma tabelinha com as propriedades farmacocinéticas das insulinas, tá? Da glargina, NPH, regular e lispro. Então, lendo aqui rapidinho, tá, pessoal? A glargina, ela é uma insulina de longa duração, né? Então, ela começa a fazer efeito em cerca de 2 a 4 horas, ela não apresenta pico de ação e ela tem uma duração de 20 a 24 horas. Tá? A insulina NPH é uma insulina de ação intermediária, então ela vai ter um início de ação dentro de 2 a 4 horas, o pico de ação da NPH dentro de 4 a 10 horas e ela tem uma duração de 10 a 18 horas, tá? De efeito. A insulina regular é uma insulina de ação rápida, então ela começa a fazer efeito dentro de meia hora a 1 hora. O pico de ação da insulina regular é dentro de 2 a 3 horas e o tempo de duração dela é de 5 a 8 horas. Tá? Agora, a insulina de ação ultra rápida, a gente tem aqui a Lispro, existem outras opções, tá, gente? Estou falando para vocês as principais. A Lispro, ela começa a fazer efeito dentro de 5 a 15 minutos, ela tem pico de ação dentro de meia hora a 2 horas e ela tem duração de 3 a 5 horas. Tá bom? Isso aí, infelizmente, tem que saber. Pessoal, sobre a indicação do AS para pacientes diabéticos, ele está indicado em baixas doses, tá? Dentro de 75 a 162 mg por dia.
em pacientes com risco de doença cardiovascular superior a 10%, tá? Na ausência de fatores de risco para sangramento, né, claro. Esse grupo, pessoal, ele inclui a maioria dos homens acima de 50 anos e a maioria das mulheres acima de 60 anos que possuem um outro fator de risco cardiovascular significativo, tá? Que aqui seria o tabagismo, hipertensão, dislipidemia, história familiar de doença cardiovascular prematura ou albuminúria. Tá? Para esses casos, então, fica indicado o uso de AS. Em relação ao perfil lipídico-alvo para os pacientes diabéticos, pessoal, naqueles indivíduos diabéticos sem doença cardiovascular, a gente permanece com o objetivo primário de estar mantendo o LDL desse paciente inferior a 100 mg por decilitro. Tá? Naqueles pacientes diabéticos que têm doença cardiovascular, a gente tem que manter o LDL dele abaixo de 70 mg por decilitro. Agora, para as mulheres, em relação ao HDL, fica recomendado que elas possuam um HDL superior a 50 e para os homens superior a 40 mg por decilitro. E quando que a gente vai estar fazendo a prescrição de estatinas aí no caso do diabetes? A gente vai fazer para todos os pacientes diabéticos, né, portadores de doença cardiovascular, e todos os indivíduos não diabéticos, não portadores de doença cardiovascular, mas que tenham mais de 40 anos e que tenham um ou mais fatores de risco para doença cardiovascular. Pessoal, para aqueles pacientes diabéticos que tenham menos de 40 anos de idade, que não tenham doença cardiovascular e nem fatores de risco para doença cardiovascular, a gente vai estar fazendo a prescrição da estatina, caso ele apresente um LDL superior a 100 mg por decilitro. Então, é esse o meu resuminho aí, pessoal, de diabetes mellitus tipo 2. Como eu já falei para vocês, a minha referência foi o que eu vi dentro de sala de aula. É bem resumidinho mesmo, não tem relação com o Medicurso. Mais pra frente eu vou fazer um novo vídeo falando sobre o diabetes, onde a minha referência será o Medicurso, mas é um estudo que eu estou fazendo, uma revisãozinha para minha prova de terça-feira, e eu resolvi compartilhar com vocês, tá bom? Espero ter ajudado.